Aleluia. Sol da igreja com a paz do Senhor, amém. É gratificante poder estar aqui e principalmente, tendo a convicção, pastor, de que vai valer a pena. Não pelos nossos atos, nossas atitudes. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 15, do versículo 21 ao versículo 24. Eu gostaria de estar lendo junto com os irmãos. Eu pediria que vocês me acompanhassem por essa versão, fica melhor. Todo mundo acompanha na mesma versão, pastor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este é o meu filho, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Primeiramente, para compreendermos aquilo que foi falado nos versículos posteriores, nós vamos precisar, pastor, evangelista Felipe, voltar lá no início do capítulo 15. Antes de Jesus, ele falar de duas outras parábolas, antes de chegar ao filho pródigo. Porque o contexto, ele vai se iniciar, porque Jesus, ele se chega ao local, e ele começa a pregar, e ali estavam publicanos, ali estavam pessoas que necessitavam, pessoas consideradas pelos publicanos como pessoas que não poderiam estar ali. Também existiam ali os fariseus. E os fariseus, eles vão olhar e vão dizer o seguinte, a palavra vai dizer o seguinte, e se chegaram a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come entre eles. Eu quero que vocês gravem esse trecho. A gente vai falar disso lá na frente. Mas por que eu falei isso? Porque primeiro a gente precisa entender o contexto. E aí a gente vai entrar numa outra questão. O que é uma parábola? Uma parábola, ela é uma pequena história, missionária Camila, no qual contamos para exemplificar algo para alguém, pastor. Então, se eu quero exemplificar algo para alguém, eu vou montar uma pequena história, e eu vou contar, e eu posso dizer que esta história, ela é uma parábola. Essa pequena história que eu montei, ou as pequenas histórias que Jesus trazia, exemplificando coisas da sua época, elas eram parábolas. Então nós entendemos o que é uma parábola. Agora nós vamos adentrar em que parábola é essa que Jesus contava. Lá nos primeiros versículos que eu li, era a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que ela vai falar muito ao coração de muitas pessoas, porque ela não quer falar só com o filho pródigo, ela vai falar de fato com muitos tipos de pessoas, pastor.
essa parábola, ela começa tendo o título de filho pródigo, mas o personagem principal não é o filho pródigo. O personagem principal é o pai que vai receber o filho. E o vilão dessa parábola não é o filho que se perde. E a gente vai entender isso. A gente vai compreender isso. Por quê? Porque a leitura ela vai começar assim. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança. Eu acredito que essa parábola ela é extremamente conhecida. Ela é autoexplicativa e aquilo que eu precisaria explicar, a gente já ouviu em algum lugar. Aqui a gente vai entender que o pai, ele vai repartir com o filho tudo aquilo que tinha, mas o pai não necessitava repartir com o filho, porque dentro do contexto daquela época, os pais, quando o filho fazia esse pedido ao pai, o filho estava considerando o pai como morto, e automaticamente o pai, ele poderia simplesmente falar que não daria, e simplesmente jogar o filho de escanteio e falar: você não é mais o meu filho, eu não te considero como filho, pode ir embora, sem nada. Mas esse pai, dotado de tanto amor, ele vai repartir, mesmo assim. E não entendam, não tentem trazer isso para os dias de hoje, porque não vai se encaixar. Porque a mentalidade de um pai, há 2000 anos atrás, era diferente de um pai de hoje. O pai de hoje, ele é aquele pai mais emocional em certos pontos, que pensa no filho. Mas o pai de antigamente, ele era um pai que tentava seguir à risca aquilo que estava escrito dentro da lei. E esse pai é um pai que Jesus apresenta já quebrando protocolos. É um pai que vai dar para o filho coisas que o filho não poderia levar, que era parte da herança. Esse pai, ele vai entregar para o filho algo que dentro daquele período não era bem visto aos olhos dos demais que ali estavam, principalmente dos fariseus que estavam ali para criticar Jesus. E aí a gente continua. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E aqui a gente chega àquele velho ponto, onde o cara ele chega num estado tão baixo da sua vida, que ele vai fazer aquilo que era imundo aos olhos daquele povo, daquela época. Esse exemplo que Jesus vai dar, Jesus trazendo para o espiritual, pastor, é que às vezes a gente se desgarra de tal modo do rebanho, do corpo, da igreja, que a gente vai fazer coisas absurdas e imundas espiritualmente, evangelista Felipe, que passa a ser aos olhos, até mesmo de nós aqui dentro da igreja, como uma humilhação, pastor. Aquele homem, ele se humilha, porque ele vai fazer o que havia de mais imundo naquele período. E quantas vezes e quantas pessoas que conhecemos que saem da igreja e quando colocam o pé lá fora fazem o pior que nós possamos imaginar. E essa parábola, ela vai vir tratando essa questão do filho. Só que a gente não pode esquecer que Jesus anteriormente, ele vai tratar de outras 2 parábolas. A parábola da ovelha que se perde e a parábola da dracma. E nisso tudo Jesus quer mostrar para a gente o seguinte: não existe ninguém perdido. Não existe aquele que está dentro está perdido. Não existe aquele que vai porque eu preciso ir atrás. E tem aquele que vai, eu vou atrás e de repente ele não vai me dar a mínima, mas ele vai voltar.
Ele vai voltar. Não vai existir ninguém perdido para Deus. O grande problema, pastor, é que muitas vezes a gente quer decidir se as pessoas são a dracma, se as pessoas são a ovelha, ou se as pessoas são o filho pródigo. Nós queremos decidir. Eu não vou atrás daquele rapaz lá não, porque aquele rapaz lá, ele é o filho pródigo, ele tem que voltar. Mas nós precisamos ir atrás, porque antes dele ser o filho pródigo, ele é uma ovelha perdida. Antes dele se tornar o filho pródigo, ele é uma ovelha perdida que nós precisamos ir atrás dele. E a palavra ela vai continuar. E desejava encher o seu estômago com as bolotas do porco, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. O reconhecer a falha e o erro não é algo que nos tira a dignidade. O que nos tira a dignidade é comer as bolotas dos porcos. Reconhecer a nossa falha e os nossos erros perante as Escrituras Sagradas é simplesmente reconhecer a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque o que nos salva, e eu falei aqui em outro momento, não é a minha santidade. Porque a santidade ainda para nós é algo ilusório, porque nós buscamos a santidade. Nós não temos a plena santidade. Nós pecamos, nós falhamos, porque a Bíblia ela vai declarar que todos pecam. Entretanto, o que vai me tornar um passo próximo da santidade é justamente eu me arrepender dos meus erros e dos meus pecados. Toda vez que eu me arrependo de algo que eu fiz, eu subo um degrau para alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Às vezes nós ouvimos a música, porque é aquilo que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós não é dinheiro, não é riquezas. O que Deus preparou para nós, a princípio, através de um sacrifício de cruz, foi a vida eterna. Tanto que a palavra vai dizer que o inferno não foi criado para o homem, mas para Satanás e os seus anjos. Automaticamente, se o inferno não é para nós, o que Deus criou para nós? O céu. E através do arrependimento, através do reconhecimento das nossas falhas e dos nossos erros, eu vou galgando esses degraus. E eu vou alcançando aquilo que de fato Deus preparou para mim. Não que as demais coisas não sejam válidas para mim, porque afinal de contas, para executar a obra eu preciso de dinheiro, para poder fazer as outras coisas eu preciso de saúde. Todas as outras coisas nós vamos necessitar. Mas primeiramente eu preciso compreender que eu preciso estar rumo ao alvo, que é a vida eterna. Vida eterna é essa que foi me dada através de um sacrifício. E que por mais que seja de graça, existem regras estabelecidas para que eu entre no reino. Porque Jesus ele vai trazer para nós um sermão que ele vai estabelecer dentro do seu reino as suas leis. Porque todo lugar tem lei, pastor. Essa igreja ela tem um regimento e nós precisamos respeitá-lo. Mas a gente quer alcançar a salvação sem respeitar aquilo que está escrito. Por quê? É porque a graça é um favor que eu não mereço, já foi dado, já ganhei. Sem disciplina, não chegamos a lugar nenhum. As leis servem para nos disciplinar, para nos impor limites, para nos apresentar
que estamos debaixo de uma autoridade. Porque nós, como seres humanos, nós muitas vezes, evangelista Felipe, vamos olhar para os outros e nós vamos nos achar autoridade sobre eles, porque nós queremos ser mais, nós queremos ser melhores. Só que as Escrituras estão aqui para poder nos mostrar que existem autoridades acima de nós, pastor. E isso é tão sério para Deus, que Deus ele vai dizer dentro das suas Escrituras que nós precisamos, desde que não vá contra aquilo que está escrito, respeitar as autoridades terrenas. Para entendermos a seriedade das leis do Evangelho, para compreendermos que às vezes nós vamos olhar para uma simples parábola e vamos ver ali uma história contada, mas não vamos compreender que existem coisas profundas sendo faladas ali para nós. E a palavra ela vai continuar dizendo o seguinte: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus. A versão que eu estou aqui está jornaleiro, mais servos, né? Outras versões vai dizer servos. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pastor, isso é sério. Às vezes, a gente vai maltratar alguém, vai chatear alguém. Às vezes aqui, dentro da igreja Pastor Rogério, nós como ovelhas, nós vamos desfazer dos nossos pastores, da nossa liderança, vamos rumar fora aquelas portas, e daqui a algum tempo nós vamos retornar como se nada tivesse acontecido, e simplesmente querer retomar tudo aquilo que estava lá atrás, pastor, sem querer uma reconstrução. Só que esse filho aqui, ele vai nos mostrar que ele entende que ele não pode retomar aquilo que ele tinha antes, porque aquilo que ele tinha antes ele já perdeu, aquilo que ele tinha antes se foi. Agora ele quer ser só um servo. Eu quero só servir, eu quero reconquistar a confiança, não do meu pai, porque agora eu não posso enxergá-lo como pai, mas do meu patrão, para que daí então, de repente, ele me veja como um pai. Mas às vezes, aí entra o que eu falo sobre o ser humano. O ser humano, ele é tão dotado de soberba, que ele acha que nada mudou, é só eu voltar. É igual o filho que sai da casa do pai, pastor. Ele sai, casa, tem filho, dá tudo errado. O pai falou para ele não ir, deu tudo errado. O pai falou, ó, vai dar errado. A mãe falou, vai dar errado. E ele vai. Deu errado, para onde ele volta? Perdeu tudo. Casa do pai, da mãe. E volta achando que é o rei da cocada. Por quê? Porque isso é do ser humano. O ser humano, ele vai ter isso. E nós precisamos compreender, não com nós mesmos, mas com as Escrituras Sagradas, que as nossas atitudes, elas precisam ser diferentes. Na última quarta-feira do ano, o pastor falou, ó, ano novo, atitudes novas. Então nós precisamos compreender que precisamos ter atitudes novas, não perante o que eu acho, porque o que eu acho não importa perante as Escrituras Sagradas. O que vale é o que está escrito. Ah, não, mas uma vez eu ouvi um cidadão virar para mim e falar assim, ó, não, mas a Bíblia fala isso, porque eu interpretei assim. Pai, mas calma aí, tem algo errado. Não, cada um interpreta de um jeito, mas não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Por que cada um interpreta de uma forma diferente? Ah, não, porque
A palavra se renova. Me mostra onde está escrito isso. A Bíblia não fala que a palavra se renova. A Bíblia fala que a esperança se renova a cada dia. Agora a Bíblia vai falar que a palavra é um renovo sobre nossas vidas. Que nós precisamos ter uma mentalidade mudada e moldada pela palavra. A palavra não muda, quem muda somos nós. A palavra não vai mudar, o pai não vai mudar, quem vai mudar é o filho pródigo quando ele chega. Só que vocês acham que isso aqui ainda é o ponto principal da história? Não, a gente vai chegar lá. E aí eu vou pular alguns versículos, onde o pai ele vai receber o filho, e ele vai virar para o seu empregado, vai mandar buscar o bezerro, que é onde a gente leu aqui no início, vai mandar matar o bezerro, vai fazer uma festa para o filho, e lá na parábola anterior vai falar que quando alguém se arrepende, é feita uma festa no céu. Então esse versículo ele vai expressar isso. O arrependimento do filho é uma festa que o pai faz nos céus para aquele filho que está retornando. Só que mais à frente a gente vai ver o irmão mais velho. Lembra que eu falei que tinham 3 personagens nessa história? O personagem principal, para mim, que era o pai. A gente poderia até mudar o título de parábola do filho pródigo para parábola do pai que recebe o filho de volta, ou parábola do pai que ama o filho, ou parábola do pai amoroso. Porque é centrado, a gente acha que é centrado no filho pródigo, mas a parábola ela quer falar do amor do pai. A gente vai ter o filho pródigo, que é aquele que vai e volta, porque ele entende que ele precisava mudar. E o irmão, pastor? Esse é o vilão da história. Por quê? Olha, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este meu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Esse filho estava lá o tempo inteiro, estava do lado do pai, viveu tudo que o pai viveu, acompanhou o sofrimento do pai quando o irmão foi embora, vivenciou tudo que tinha para vivenciar ali dentro daquele período. E como um bom irmão, ao invés de se alegrar com o retorno do irmão, ele se enfurece. Porque o propósito dele ali não era fazer com que a casa do pai funcionasse. O propósito dele ali não era fazer as coisas com amor e carinho para o pai, mas era fazer as coisas de acordo com seus próprios interesses. Ele queria fazer para si. Ele queria fazer porque ele entendia que quando o pai morresse era tudo dele, e não seria tudo em prol de algo ou de alguma coisa maior. E esse filho, como a gente leu lá atrás, Jesus ele está perante os pecadores, e quando ele começa a fazer a leitura dessas parábolas, ele começa a exemplificar aqueles que estavam ali em volta. E esse filho era os fariseus.
que não estavam alegres com o que Jesus estava recebendo, aqueles filhos pródigos, aquelas ovelhas que estavam perdidas, a dracma que havia se perdido. Aqueles fariseus, eles não queriam que aqueles outros que estavam ali, que na visão deles estavam abaixo, eram inferiores, se sentassem à mesma mesa. Porque Jesus não podia matar aquele cordeiro cevado para aquelas pessoas. Esse irmão, e pode ser nós, pastor, pode ser eu, que fico triste quando o irmão A, B ou C é honrado e eu não. Fico triste porque o evangelista Felipe teve a oportunidade e eu não. Eu fico triste porque fulano de tal, ciclano, fazem parte de um determinado grupo selecionado pelo líder tal e eu não. Esses são os irmãos do filho pródigo, os mesmos que Jesus compara aos fariseus. E muitas das vezes nós apedrejamos fariseus. Diácono Funk, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos: esse fariseu, vontade de agarrar o pescoço dele. Só que às vezes o fariseu não é esse que está aqui, o fariseu é esse que está aqui falando. O fariseu sou eu. Porque esse fariseu aqui, de repente não se alegra com a vitória de A, B, C ou D. O pastor chega aqui e conta uma vitória. O evangelista Felipe chega aqui e fala que ganhou lá os 50 reais, né? Do cachorro. E eu fico assim: ai, esse cara ganhou os 50 reais, podia ser eu. Quase que quem rosna não é o cachorro, quase que quem rosna é a pessoa. A Bíblia ela vai falar que o reino é tomado à força. Mas tomar algo à força não declara para nós que precisamos ser injustos. Porque a Bíblia ela vai pregar para nós e apresentar para nós justiça. Porque Deus é a própria justiça. E nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus. Ah, Diogo, mas isso aí está lá no Antigo Testamento, esse negócio de imagem e semelhança. Eu vou provar que no Novo Testamento fala a mesma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar. Nós temos que ser igual. E Jesus, nessa parábola, ele vai nos mostrar que ninguém está perdido para ele. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor novamente. Porque às vezes nós queremos olhar para o nosso irmão e nós decidirmos quem é a dracma, pastor, quem é a ovelha e quem é o filho pródigo. E ao nosso bel prazer, nós deixamos pessoas lá fora, porque não é porque eu acho que ele é o filho pródigo, é porque eu não quero que ele volte, porque eu sou um irmão mais velho e a minha vontade é que ele continue lá. Então eu dou uma desculpa para não ir atrás dele. E pasme, já fiz isso várias vezes. Talvez porque eu estava magoado com alguém, entristecido com alguém, chateado com o irmãozinho que saiu. E eu falava: esse é o filho pródigo, ele tem que voltar, com as pernas que saiu ele volta. Mas eu não fiz o meu papel de ir lá atrás da ovelha perdida. E talvez quando ele era a dracma ainda, porque a dracma se torna a ovelha. Vou te indicar as músicas. Não ache você que as pessoas se desviam de uma hora para outra, que as pessoas saem por aquela porta de uma hora para outra. Antes dela se tornar a ovelha perdida, ela é uma dracma. Ela já se perdeu aqui dentro. E nós
muitas das vezes por causa do nosso ego, ou de mágoas e tristezas, nós rotulamos de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, não de acordo com a vontade de Deus e o querer de Deus, que é esse que tem que ser feito. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar o ministério de louvor a entoar um louvor de adoração. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, mas eu quero que você feche de verdade. Eu não quero que você fique olhando para o irmão do lado, tentando ouvir se o irmão fala em línguas ou não, tentando ouvir o que o irmão está falando com Deus. Não. Eu quero que você feche os olhos, reflita nessa palavra e tente entender qual é o seu lugar dentro de toda essa história. Ainda com seus olhos fechados, eu quero te dizer algo sobre os fariseus. O fariseu, o filho mais velho, ele é alguém que ele não busca através dos seus atos e das suas atitudes apresentar Cristo através da vida dele. Ele tentava apresentar a tua autoridade debaixo de uma autoafirmação. É isso que esse filho vai fazer com seu pai. Olha, eu estive aqui todo o tempo do teu lado, mas por que esse cara vindo, o Senhor pega e o recebe de novo? Essa autoafirmação desse filho vai mostrar muito do caráter dele, pastor. Só que é claro que a gente entende que nessa parábola os dois estavam distantes, tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho. A diferença é que um estava distante geograficamente, porém o outro estava distante emocionalmente. Não existia uma ligação de fato entre ele e o pai. Outro ponto que Jesus conta na parábola é que esses dois filhos, eles têm características diferentes apresentadas aqui nessa ministração. Só que em nenhum momento também o pai despreza o filho mais velho, mesmo o filho mais velho sendo aquilo a qual o pai não desejava que ele fosse, porque afinal de contas, a figura desse irmão é o fariseu que Jesus repreende. Mas Diogo, o que você quer falar com isso? Eu pedi para você refletir em qual personagem você é nessa história. Eu quero dizer para você o seguinte: se você é esse filho mais velho que não fica feliz com a chegada do filho mais novo, não se preocupe com as atitudes, porque Deus continua te amando, assim como o pai continuou amando aquele filho. E se você é o filho mais novo, talvez não o filho pródigo, aquele que vai, mas o filho mais novo que a gente pode de repente considerar uma dracma, aquele que está prestes a ir, mas ainda não foi. Deixa eu te falar algo. O pai está de braços abertos para você, e mais, ele não quer que você vá. É por isso que ele designa pessoas para procurar as dracmas que estão perdidas. E essa é a noite de mudança, não na vida só de cada um que está aí, como na minha vida, na vida do pastor, na vida da pastora, porque todo dia é um dia de mudança para nós. Porque todos os dias Deus vai falar aos nossos corações. Talvez a
gente seja a dracma, que é o filho que se perdeu dentro de casa. E por mais que eu ache que esteja tudo bem, ainda assim as minhas vestes estão sujas. Ainda assim, por mais que eu esteja dentro de casa, ainda me falta o anel, pastor. Ainda me falta a aliança. O papai não está trazendo para mim a sandália, porque eu não estou tendo de fato um relacionamento com ele. 2024 é um ano novo para mim, é um ano novo para cada pessoa que aqui está. Mas eu não quero que seja um ano novo e eu seja filho próximo. Mas eu também não quero ser o filho mais velho. Eu não quero ser aquele que Jesus vai dizer como um fariseu. Porque as minhas atitudes têm que condizer não com aquilo que eu digo simplesmente, mas tem que condizer com aquilo que está no meu coração. E o meu coração tem que estar ligado para Deus, tem que estar ligado com Deus. Porque muitas vezes eu vou falar coisas da boca para fora, mas eu não vou agir e não vou atuar quando eu passar daquela porta para fora como eu deveria. Porque eu tenho que mostrar para todos uma imagem, que afinal de contas eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Esse era o filho mais velho. Que essa noite possamos fazer uma diferença. Que nenhum desses exemplos nessa parábola, ou melhor, nas 3 parábolas, possam ser nós. Porque se eu sou uma ovelha perdida, que eu tenho que aumentar hoje. Se eu sou a dracma, que eu me posicione para deixar de ser essa dracma e que eu seja achado. Se eu sou o filho pródigo, hoje é o dia do retorno. E se eu sou o irmão mais velho, eu tenho que tomar vergonha na cara e me posicionar. E essa é a reflexão que eu deixo nessa noite para todos nós. É a reflexão que Deus primeiramente colocou no meu coração para a minha vida, e em seguida para que eu compartilhasse com meus irmãos. E assim, pastor, eu agradeço a